Muito bem, tivemos a introdução. Vamos começar então com a Lesson 1. Antes de começar exatamente a sua Lesson 1, vamos só ver algumas observações que nós já vamos estar usando do seu livrinho virtual aí, e é bom saber de algumas coisas. A primeira coisa, nós veremos essas palavras no inglês aqui no seu livro escritas, ok? Eu queria fazer uma explicação justamente sobre isso. Vamos usar, por exemplo... Sim, ok? Agora, o que vai ocorrer é o seguinte, é um grande erro que muitos lugares por aí, pessoas que tentam aprender o inglês, caem justamente nesse erro. Cuidado, é o seguinte, em português, o que vocês estão acostumados, as letras simbolizam um som apenas. Okay? Então é muito fácil aprender a ler e escrever o inglês. Você aprende primeiramente, as crianças aprendem o alfabeto para que podemos saber cada letra tem o seu som. Isso vai ser difícil no inglês, porque muitas letras têm vários sons. Okay? Então toma cuidado, mais uma vez aquela ideia da gente não misturar o português com o inglês. E é fácil de fazer. O problema vem que essas letras são escritas em letras que nós conhecemos. Isso não é nenhum... sei lá, chinês ou um árabe, né? Alguma coisa assim. Não, são letras que a gente reconhece. Então, nossa vontade automática, nós somos alfabetizados, é de querer ler. Uma palavra, eu estou vendo essas letras, eu sei, eu vou ler. Mas espera aí, vocês sabem ler em português? Essas letras fazem certos sons para vocês em português? Não fazem esse erro, ok? Então, por isso que é difícil e é meio perigoso aprender com seus olhos a escrita. E nós veremos isso adiante no curso, mas só estou avisando, toma cuidado, ok? Temos que usar, né, uma apostila, um guia, um livro para a gente seguir, mas não fica muito fixado nisso e os seus olhos memorizando. Não é como o português. Gringo adora português quando vai aprender o português, porque, as letras escrever, você escreve português como soa, é tão fácil. Só um exemplo para vocês verem como isso funciona. No inglês, temos uma coisa que para brasileiro fica meio sem sentido, ok? Mas nós temos competições de soletrar. Competições onde as pessoas veem quem sabe soletrar melhor que o outro. Isso não faria muito sentido em português, mas no inglês sim, porque as regras de escrever e as letras simbolizam tantas coisas que é meio complicado. Escrever, soletrar direitinho no inglês é difícil, ok? Até para quem sabe o inglês. Aquelas aulas de inglês e as letras faz isso às vezes, mas às vezes não e tal. É meio difícil. Então não vai por aí. Nós vamos usar na apostila escrito essas palavras da forma correta, às vezes não, e eu vou avisar que eu não estou escrevendo correto, para vocês acertarem a pronúncia, ok? Se você quiser, é uma boa ideia quando a gente ver, e às vezes vai até aparecer do lado, mas coloca uma pronúncia, por exemplo, essa palavra aqui, a tendência você acha que deveria ser meat. Se fosse português, sim, mas do inglês, e faça isso quando você está escutando a pronúncia, coloca do lado uma equivalência. Meat. Essa seria a sua pronúncia, meat. Então, só um aviso desde o início. Toma cuidado com o inglês escrito, ok? Não é o que você está pensando. Você não sabe ler o inglês. Nós temos que usar as palavras escritas aqui para ter uma apostila e para a gente seguir, mas cuidado. Vai pelo seu ouvido e não pelos seus olhos, ok? Muito bom. Agora, para começar a lição, vocês podem observar que nós falamos sobre os 4 potes de tinta, ok? Os seus atores, os seus objetos, suas palavras de ação, né? E os seus qualificadores. Então, a cada lição, vocês podem ver aí pronouns, objects, e nós vamos ver a cada lição, então, colocando um pouquinho de tinta em cada pote de tinta, e nós vamos depois ver alguns exercícios, ok? Começando então, vamos lá com nossos atores. Agora, pensa nesse ator. O que é? Essa palavra que eu estou ouvindo agora é um ator. Esse ator estaria numa cena fazendo alguma coisa. Ok, preste atenção, não pensa tanto no português, não traduz. Isso é eu. Não, pensa o que é, aponta para si mesmo. Ok? Olha a sua pronúncia então. Alguém pisou no seu pé? I. É um ator muito importante. Quem é o mais importante ator de todos? Ok? Muito bom. Continuando. Cuidado novamente. Eu acabei de falar sobre escrita. Vai aparecer, por exemplo, nesse caso, o Y
letras que a gente não tem em português. E aí como é que eu faço? Toma cuidado. Então vamos explicar. Esse é um som também que está aparecendo para nós pela primeira vez. O som do Y é bastante usado, vamos aprender a fazer direitinho. Lembra, nós estamos transmitindo um código sonoro. Eu tenho que acertar essas pronúncias desses sons. Senão o meu código vai ficar deformado, a pessoa vai entender outra coisa. Okay? Então, Y, então, a tendência a pessoa ver isso e dizer, é o som de um I, então eu diria IU. Cuidado, vamos aprender a fazer certo. Para começar, este Y chama-se semivogal. Nós vamos aprender sobre vogais, mas esse é um semivogal e depois eu vou explicar por quê. Okay? Não temos isso em português, semivogais. Okay? Semivogal, então. Como é que fazemos o som do Y? Faça o seu I na garganta. I. Né? Agora veja onde o I termina. I. Termina com a minha língua prensado no céu da boca. I. Freado. É nessa posição que você vai começar o som do seu Y. Começando. Dá para ver então por que chama-se um semivogal. Não tem muito som. Isso não faz muito som. Não é um I, E, O, U, A. Não é um vogal assim bem forte. É uma semivogal. No céu da boca. Ok? Aí entrando no som do U, U. Então não começa. Não é E, U. É só U, do céu da boca para fora. É importante dominar esses sons. Okay? Eu estou explicando como é que eles são feitos. Alright, então pense nesse ator, U. U. Muito bom. Ok, esses dois atores, eles saem de cena e eles vão trocar de roupa. Agora eles voltam para a cena. São os mesmos atores, mas agora esse ator está fazendo outra coisa. É muito comum com nossos atores eles serem donos das coisas, possuírem. Você possui coisas, eu possuo coisas, o meu cachorro possui coisas, ok? Então vai ser importante esses atores poderem possuir, e para isso eles trocam de roupa. Então o mesmo ator I agora trocou de roupa porque ele está mostrando que ele é o dono de alguma coisa. My. My. Está possuindo, ok? Y no céu da boca, your. Your. Agora aí apareceu um outro som que é muito importante para o inglês, que é o som justamente do R. Ok? Agora, o R no inglês, não é esse R que eu estou falando no português, de umas certas regiões do Brasil. O que nós queremos é aquele R que cai em outras regiões, do interior. Ok? Porta, amor, se você é do interior, você tem esse sotaque, ok? Utiliza, é isso que nós queremos. Pensa, compara o gringo quando tenta falar o português. Ela é falar, todo é palavra assim, cheio daqueles R's. Por quê? Porque o inglês usa muito esse R. Então domina esse som, ok? Não adianta your. Não, ninguém vai entender. Okay? Your, puxa aquele R, treina, força a sua boca a fazer, treina os seus R's, ok? Your. Muito bom, então nós temos já dois atores e suas roupas de posse. Vamos ver uns objetos. Nosso mundo é cheio de objetos, vai ser o nosso maior pote de tinta, cheio de coisas. É criança pequena, tá toda hora perguntando, o que é aquilo? E aquilo? O que é isso? Eu quero saber dos objetos, aprender os nomes dos objetos. Objetos fazem grande parte da nossa vida, alright? Ok, esse objeto, bom, faz parte da vida de muitos. Alright, vamos lá então. Beer. Olha o R forte, beer. Beer.
Ok, próximo objeto vai ter o som de um outro semivogal. Nós falamos em Y ser um semivogal, o outro semivogal é o escrito W ou W. Ok? Vamos ver então a pronúncia desse segundo tipo de semivogal. Agora, mais uma vez, o erro é de, então isso é até, fazer o som de um porque o português não tem semivogal. Não, cuidado, vamos aprender a fazer esse semivogal em inglês, ok? O W faz o seu som de e veja onde ele termina, ele termina aqui nos meus lábios. Então é aqui que eu vou começar o meu W ou W semivogal, dos lábios para fora. Dá para ver por que a gente chama de semivogal. Não é um vogal, que existe também esse som de é um vogal, ok? Esse é um semivogal, saindo dos lábios para fora. É super importante, gente, não é complicado. Eu estou dando esse ênfase porque nós estamos começando, lembra, nosso código sonoro. E esses dois semivogais são muito usados. Então você tem que dominá-los porque vocês não conhecem. Então domina o saindo dos lábios, ok? E então, water. Agora, com water... Deixa eu levantar aqui, porque vamos escrever umas coisas. Eu vou ficar aqui em pé junto com vocês. Aqui mais de perto. Com essa próxima palavra, eu quero começar aqui a colocar aqui do lado do quadro esses grupos novos de sons, ok? Que serão importantes para vocês. É uma referência, depois de um tempo nós vamos tirar, mas é uma base para a gente lembrar de algumas coisas importantes. O primeiro grupo que eu quero criar aqui, eu vou escrever como ER. Agora, na verdade, na escrita, você vai ter UR, IR, OR, AR. Você tem muitas formas de escrever, mas tudo bem, a maioria deles aparecem como ER e a gente deixa como ER. E vamos colocar essa palavra aqui, então, e nosso finalzinho que nos interessa, não é ter, como se fosse português, é aquele som de né? Alguém te deu um soco na sua barriga, você sei lá, é mais ou menos um U com R, ok? Esse é o som, muitíssimo usado no inglês, ok? Então nós temos o W, lembra, saindo dos lábios, water. Ok, nós estamos vendo muitos sons, vamos já aproveitar que nós estamos vendo um T aqui. No inglês os T's são bem nítidas. Pensa no nordestino, T, water. Okay? Agora, já sei, vão ter alguns de vocês que vão dizer, mas professor, eu aprendi water. Sim, você aprendeu uma pronúncia rápida. Deixa eu só explicar rapidamente o que é pronúncia rápida. Nós teremos uma lição toda sobre isso. Nós vamos pegar, por enquanto nós vamos ver essas palavras lentamente. Depois nós vamos fazer uma revisão de todas essas palavras e demonstrar como elas mudam para uma pronúncia rápida. Pronúncia rápida é depois que você dominou o seu idioma, e certas palavras que aparecem toda hora no seu dia a dia, como a palavra água, ok? Vão acabar tendo uma pronúncia meio distorcida. Isso é normal, né? Olha a palavra para, né? É para você, é para meu amigo, né? Eu vou para Rio de Janeiro. A gente acaba usando uma pronúncia deformada. Para o Rio de Janeiro, é para você, é pá. Às vezes as pessoas falam assim, é um pá, é para você. Okay? Então, vai deformar a pronúncia depois. O que nós precisamos é, primeiramente, a pronúncia lenta. Então, aguardem. Vamos com water. E depois você vai colocar a velocidade. Water. E você terá o water. Okay? Mas vamos aprender o lento primeiro. É bem mais fácil depois para vocês e é assim que a gente quer fazer. Então existe sim essa pronúncia, mas veremos depois, ok? Water, então. Continuando. Milk. Milk. Outro som que vai aparecer, outra letra que nos atrapalha, a letra I, ok? Agora, essa é uma que pega para vocês. Os seus olhos estão treinados. Eu fui alfabetizado desde pequeno a olhar para uma letra I e dizer I. Só que no inglês essa letra não faz esse som. I.
Essa letra faz o som I, ok? Então, cuidado, gente, o que eu acabei de falar, não vamos tentar ler o inglês, né? É uma ajuda e eu vou explicar como é essa pronúncia, por isso que nós estamos dividindo em grupos, ok? Deixa eu só rapidamente explicar sobre as vogais, já que nós estamos vendo uma vogal aqui, tá? A, E, I, O, U. Prontos, mesmas vogais que o português usa. Também temos semivogais, mas a gente falou sobre eles e eles vamos deixar fora por enquanto. A, E, I, O, U. Em português, A, E, I, O, U acabou. A pronúncia, se eu vejo essa letra em algum lugar, eu falo A. Se eu vejo essa letra em algum lugar, eu falo I. No inglês, ainda teremos uma lição sobre isso, mas só para adiantar. No inglês, cada vogal tem pelo menos 2 sons. Um som curto e um som comprido. E algumas vogais têm 3 ou 4 pronúncias. Okay? Então, em português, enquanto você tem 1, 2, 3, 4, 5 sons de vogais, né? Por isso que criança pequena começa babebi, bobu, mamemi, momu, sasesi, sosu. No inglês não dá. Cada uma, nós temos, em vez de uns 5, nós temos uns 15 ou 16 pronúncias para vogais. É uma área para tomar cuidado e eu vou explicar muito mais sobre isso adiante, mas começa a tomar cuidado e não assimilar exatamente que é a mesma coisa que as vogais do português. Não vai funcionar. Então, a nossa letra I, o seu som curto, E. O seu som comprido, nós vimos com o nosso primeiro ator, lembra? A letra I sozinho, ai, pisou no pé, ai, esse é o som comprido dessa vogal. O som curto é esse som que nós queremos aqui, o som de E. Ok? Cuidado com isso, gente. Essa é uma que não é só o português. A maioria dos idiomas que vêm do latim, né? Espanhol, francês, italiano, eles têm esse problema. E você não quer chegar e falar o seu inglês com sotaque. Eles vão dizer, você é o que? Italiano, espanhol? Não. Você quer fazer um idioma bem pronunciado. Então, e aberto, vai levar um tempo para você treinar isso. Então, não é mi, é me. Pega o seu arquivo de áudio depois e dá uma boa escutada. Né? Lembra, gente, o controle da sua boca vem do seu ouvido. Se o som nunca entrou no seu ouvido, pensa nas pessoas surdas. Surdo é sempre o quê? Surdo e também mudo. Porque se o som não entrou no meu ouvido, não tem como sair da minha boca. Então, eu quero dominar esse som de E, enche meu ouvido. Ok. Milk, então. Cuidado com esses Is. Milk. Continuando. Juice. 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 Olha, a escrita é estranha, né? Parece juíze se fosse pro português, mas não é, é o inglês. Nós vamos ver muitas coisas esquisitas na escrita. Então, tá bom, né? Não memorize com seus olhos. Vejam a imagem e, juice, eu penso sobre juice. A gente quer aprender a conversar no inglês, gente, ok? Aprender a ler e escrever o inglês é difícil. Eu vou já te confessar. Se esse fosse o curso de português, eu estaria ao mesmo tempo ensinando meus alunos a ler e escrever. Mas o inglês é muito difícil você escrever e ler, e entender os sons que aquelas letras fazem. Então, cuidado com isso, ok? No inglês. Juice, então. Continuando. Deixa eu só explicar essa próxima palavra, porque está vendo sublinhado uma parte na palavra. Daqui em diante nós veremos algumas palavras que são problemáticas para vocês, uma parte ou outra sublinhada, para ajudar no ritmo. Okay? Daqui a pouco eu vou explicar sobre ritmos, diferentes ritmos dos idiomas, mas essa sublinhação é só para vocês entenderem onde vai a batida. Então, olha só essa próxima. K. Não é o O do português, é um dos sons que a vogal O faz, a letra O, ok? Um dos sons, é um som aberto, parece um A, mesmo som que vocês todos conhecem a palavra cachorro, dog, mas é a letra O, não deveria ser dog? Não, no inglês é outro som, cuidado com suas vogais. A, right? Então K e o final I, mais 2 batidas, coffee, coffee.
Ok, vamos ver isso. Esse é um grupo muito importante que eu irei referir muito a esse grupo e é importante para vocês. Por quê? Brasileiro, quem fala português, o latim em geral, não consegue dominar esse sistema, que aparece em muitas palavras, com duas sílabas tônicas e um final terminando com I. Ok? Tem muitas palavras e coffee, então, é o primeiro... é a primeira palavra desse grupo, ok? Duas batidas, depois nós veremos, por exemplo, cidade, que vocês todos conhecem, e a tendência a dizer city, é city, coffee, outro que nós veremos em breve, study, coffee, city, tem duas batidas e termina com esse som de I. Escrito, ok, em português eu vou colocar a letra I, né? Som de I. Study, coffee, city. Treinam isso, gente, vocês têm que dominar e eu já estou avisando. Isso vai ser difícil para vocês, para mim não é. Talvez para um russo não é. Talvez para quem fala japonês não é. Mas para quem fala português isso é difícil. Eu quero dizer coffee. Oh, não é normal para eu dizer coffee. Então eu tenho que treinar. Treine esse grupo. Eu sempre irei referir a esse grupo. Nós vamos jogar muitas palavras aí dentro. Vocês já podem ver. Tem algumas palavras bem comuns do dia a dia que tem que dominar. City tem nada a ver com cidade. Coffee, olha o exemplo. Nosso negócio de sinalizar corretamente. Okay? Senão vai haver erros. Eu fui uma vez como intérprete, tradutor para um cara. E nós fomos aí nos Estados Unidos. Aí no primeiro dia, né, antes de tratar dos negócios, fomos tomar café lá no hotel. Aí ele, né, meio gaiato, ele queria só ver se o inglês dele, né, prestava para alguma coisa. Aí ele, não, deixa eu falar, esse aqui eu sei. Aí chamou o garçom, coffee, two coffee. Aí o garçom olhou para ele e fez assim. Não, two coffee. Ele estava, coffee é torcida, ele estava pedindo duas torcidas do cara, duas torcidas. Aí eu falei para ele, coffee, aí a pessoa entendeu. Uma transmissão, um sinal, um código sonoro, ok? Se você falou outra coisa, é meio estranho para o meu contexto, para a minha cena, ele me pediu duas torcidas, mas foi isso que ele falou, ok? Então cuidado, gente, é importante dominar, ok? Sit, ou seat. Aí é sentar, stud, é um reprodutor, né? Não tem nada a ver. Então, cuidado com a sua pronúncia. Eu já estou avisando, essas palavras vão te dar problemas, então domina, porque eu não quero que a minha pronúncia seja distorcida e confusa, ok? Muito bom, então. Coffee. Continuando, nosso W saindo dos lábios. Wine. Wine. Ok. E aberto o som de E, vamos já colocar nesse grupo. Outro som aparecendo aqui na escrita, para nós um pouco estranho. Se a gente visse isso aqui em português, SH, a gente diria só um S. Fizz. Esse SH no inglês faz o som do X ou o CH do português, o som de xarope, chato. E aberto o som de E, então, vamos lá. Fish. Fish. Continuando. Meat. Para no seu T. T bem nítida, engolido, meat. Ainda vamos explicar sobre esse negócio de engolir os finais das palavras. Ok? Meat. Para no seu T. Meat. Não queremos. Aí está escapando muito ar. Meat. Okay? E pensa nessa imagem. Interessante, meat. Como no português, o seu significado abrange carne em geral. Então eu posso referir a carne de porco, carne de frango, carne de boi, bovino. Existem muitos tipos de meat, ok? E a mesma coisa em inglês, uma loja que vende carne, né? Um meat store, ok? Então aí todos eles, claro que em geral, quando você fala em carne, as pessoas já pensam carne vermelha. Mas tecnicamente não é. Carne é, e meat também é qualquer carne, ok? Meat. Continuando, outro som que vai aparecer, e vamos aprender logo esse som, porque é super importante.
Ok, temos mais um grupo então para a gente adicionar aqui. Esse escrito TH. Tem dois tipos de TH, vamos fazer agora o TH1 e depois veremos o TH2. O TH não temos em português. Nós nunca fizemos isso, a não ser que a gente é uma pessoa que tem aquele... um problema, aquela coisa diferente de você ter o que é chamado de a língua presa. Você fala assim, né? As pessoas aí, tem umas pessoas, umas até famosas, que falam com essa língua assim presa nos dentes. Que bom, se você tem essa língua presa, esse é o som que nós queremos. Ok? Então, para fazer esses THs. Então, lembra do... O que nós queremos, então, para o primeiro tipo de TH, é você fazer um Z. Zorba. E colocar a língua entre os dentes, como uma pessoa que tem a língua presa, e dizer zorba. Agora, para quem não está acostumado, isso vai dar cócega na sua língua. Dá um choque. Por isso que tem que treinar. Também para vocês que ficam meio com vergonha. Meu Deus, eu vou ter que falar inglês com a minha língua toda para fora. Não, com o tempo treinando, você não vai ficar... Você não vê a pessoa com a língua, que tem a língua presa, ficar a língua fora. Ela encosta nos dentes e vai lá para dentro. Mas esse é o som que nós queremos, ok? Então, vamos ver então essa próxima palavra, colocá-lo aqui. TH. Olha só o nosso finalzinho, aquele ER. Nós mudamos esse quadro para giz para vocês poderem enxergar melhor, mas ele não escreve muito bem, mas tudo bem. Olha só nosso de water. Vamos colocar, water, ok? Brother. Nós queremos esse som aqui, então. O TH de zorba. O aberto de A. É uma outra pronúncia. Veremos esse também. Não é o para a letra O. Não é o que eu acabei de falar sobre a letra O de dog. O aberto, da. Não, essa é a outra pronúncia. Lembra, as vogais têm várias pronúncias. Algumas vogais. Ok? Alguns vogais. Então, esse é o som de bra, TH de zorba. E nosso de water, brother. Brother. O que, professora? Eu já tive alunos levantar na hora dessa que eu vou embora. Eu gastei 15 anos e muito dinheiro para aprender a dizer brode. E eu não vou mudar agora. Bom, gente, brode, ou brother, brode, big brode, essas coisas, isso não vai para vocês talvez entendem isso, mas eu quero falar inglês com um gringo, e eu chegar para um gringo e dizer brode, ou brother, ele não vai entender isso. Eu tenho que falar a pronúncia certa, que é brother. É estranho, é difícil para brasileiro, porque nós não temos esse TH. Muitos lugares que supostamente ensinam inglês não ensinam esse TH porque o próprio professor nunca dominou, a boca dele não sabe fazer. Mas é importante, minha sinalização sonora tem que ter esses sons corretamente feitos, ok? Então, treinam, ok? O seu zorba. E como eu falei, pessoas que já têm a língua presa, né? Eu tinha um aluno que ele fez o curso e lá para o final do curso ele resolveu fazer uma cirurgia para corrigir, ele podia fazer, mas ainda bem que ele não perdeu, ele já tinha ele sabia muito bem como fazer os THs, ok? De zorba. Então, brother. Não é brother, vamos ver brother, gente. Deixa eu só mostrar para vocês. Brother, escrito assim, brother. Vem do adjetivo broad, amplo, brother, quer dizer mais amplo. Aquela sala é brother, que esta sala é mais ampla. Mas não é irmão? Ele está falando do irmão. Gente, você vê muito isso. Vocês, olha, eu não estou mentindo. Vocês querem um bom exemplo e vocês sabem disso, porque vocês já assistiram. Esses documentários que aparecem no Discovery, no National Geographic, nesses canais aí que tem esses programas em inglês que são traduzidos para os filmes, ok? Que são traduzidos para o português, aquelas legendas. E você vê cada coisa. Eu nem sei inglês, mas eu sei que se ele está falando sobre atirar, um franco atirador, atirar deve ser o quê? Uns 100 metros, 200 metros, e a tradução veio 2 metros? 5 metros? Isso não faz sentido.
Ok, a pessoa que estava traduzindo errou totalmente por causa de erros básicos como esta. De ouvir, ele falou isso, então eu estou escrevendo isso. Não, cuidado, gente. Então, a sinalização sonoro tem a ver com sons e os sons têm que ser bem produzidos. Ok? Alright, brother, zorba, brother. Continuando, e aberto som de E, vai nesse grupo. E também temos o mesmo final aqui de então colocar aqui, aqui, o ok? Sister, sister. Cuidado com o I, é o I de E, milk, fish, sister, E, sister. Você é de onde, cara? Né? Você é latino, você tem um sotaque forte. Não queremos. E aberto de E, sister, domina. Ok? Treina o seu ouvido. Sister, sister, sister. Continuando, novamente, nosso TH de zorba. E o mesmo no final. Ok? Father. Father, father. Father. Agora também, nosso mesmo som, esse mesmo O que tivemos aqui em som de brother. Vamos usar esse mesmo final e só agora colocar um M. Mother, mother. Professor, eu desisto. Eu aprendi mode. Sim, se fosse o português, essa palavra escrito assim, eu tentaria ler O de português, mó, isso aqui eu não sei, eu vou dizer um T, sei lá, mode. Se fosse português, isso não é português, gente. São letras que nós não usamos, esse TH nós não usamos, esse som aqui nós não usamos em português, essa pronúncia da letra O nós não usamos. Então, se vocês querem ler, e nós estamos olhando para essas palavras, pelo menos vamos fazer o som correto, ok? Então, mais uma vez o TH de zorba, mother, mother. Muito bom. Continuando, outro grupo que eu quero colocar aqui, deixa eu só tirar o brother, nós já teremos outros THs aqui, mas eu quero colocar esse grupo aqui também. É uma das pronúncias, deixa eu colocar porque eu acho que na apostila eu coloquei assim, mais ou menos assim. Não é um é um E duplo, exagerado. Talvez isso te ajude. Porque nós não temos como representar isso em português. Isso aqui é alguém que pisou no pé, no rabo do gato e apareceu aquele som ué, ué. Ok? Talvez isso te ajude. Se não, coloca um A bem grande, sei lá. É difícil porque a letra A tem vários sons. É um dos sons que faz, ok? Então vamos ver essa pronúncia aqui. Pisou no pé do gato aqui. Family. Family. Ok? Family. Estamos colocando esses sons aqui para ter uma referência, porque são os grupos de sons que são difíceis de lembrar. Então, por isso que está aí. Family. E é bastante usado. Até meu nome, o professor Andrew. Family. Muito bom. Continuando, a batida embaixo da primeira letra. English. Lembra o final de fish? Ish? Então, English. English. Português. Português. Ok, com português entra uma outra coisa muito importante. É importante vocês prestarem bem atenção nessas primeiras 5 lições, que são gratuitas, mas que fazem parte do resto do curso. Vocês estão pegando todas as coisas boas agora, as ideias principais e fundamentais que nós precisamos desde o início. Como, por exemplo, não tentar ler e que os vogais vão ter outros sons, isso são coisas básicas. Outra coisa básica que vocês vão ter que lembrar é em termos de ritmo. Cada idioma tem o seu ritmo. Nós estamos, lembra, transmitindo um código, uma sinalização sonoro.
Taranana, música, taranana, tem ritmo, sons têm ritmos, ok? Então, para a gente transmitir as nossas palavras, a nossa fala, existe um ritmo. Isso é uma área que muitas pessoas não sabem, não são ensinados, e eles memorizam um monte de palavras no inglês e aí chegam lá transmitindo essas palavras no ritmo do pagode. E o gringo está lá dizendo, puxa, ele parece que é inglês, mas não faz sentido. Nós ainda estudaremos sobre ritmo e por que funciona e por que é tão importante. É uma coisa natural que crianças começam a pegar desde cedo, desde dentro da mãe, ritmo, ok? Então, preste atenção como isso funciona. Nós temos aqui, então, português e tradução português, ok? Só para a gente ver a diferença de ritmo. Olha só no inglês. Português, 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 português. Agora muda o ritmo para cá. Português, pam pam pam, pam pam pam, rampapam, rampapam, pam pam pam, pam pam pam, rampapam, rampapam. Tá vendo? São diferentes, gente. E se eu tentar falar uma palavra usando o outro ritmo, vai confundir. Pensa no português. Se eu mudasse esse ritmo para o início, e eu chegar para você e dizer, olha, eu estou aqui no Brasil, e eu estou visitando, e eu gosto muito de falar português, e não sei o que, você vai dizer, como é que é? Você quer ir para porta? Porta de quê? Não, português. Não, português, português. Se eu dissesse para você português, português, agora eu entendi a palavra. Português, eu não entendo essa palavra. Só por causa do ritmo. E é isso que vocês fazem, vocês que aprendem um monte de palavras e chegam lá e português. Não, ritmo errado. Então nós vamos fazer isso, okay? Aprender também o ritmo do inglês. Você pode ver esse ritmo expresso em música, ok? Se você acha que estou mentindo. Presta atenção em música. Português, samba, a nossa música base. Usa o ritmo, ok? Na hora que você escuta uma música oriental, né? Chinês, japonês, claro que tem diferenças entre eles, mas vamos dizer em geral, né? Aquele tom, 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 a gente já reconhece. Uma música árabe, essa é música árabe, né? Um rock and roll, tal. É quase tão fácil quanto identificar os próprios países, então, e os seus idiomas. Ritmo, então, tem a ver com o que a gente diz e canta, é importante para vocês, alright? Então, português. Alright, continuando, Brazilian. Brazilian. Vocês são Brazilian? Interessante observação que a gente faz, pelo menos em inglês. Eu não sei se todo o Brasil ou os outros países estão fazendo isso, mas é relevante ao seu idioma. Português é o português para nós americanos, é o português lá do Portugal. E a gente referindo ao idioma que os brasileiros falam, nós não falamos português, nós falamos Brazilian. Então esse é brasileiro e também eu falo brasileiro, eu não falo português. Okay? Então é uma coisa que linguisticamente eles têm aceito, recentemente, talvez você não sabe disso, mas você pode dizer, eu falo brasileiro, né? Eu não falo português, que é lá do Portugal, eu falo brasileiro e Brazilian encaixa nisso. Muito bem, então, vamos para os nossos verbs, nossas palavras de ação, o pote de tinta que tem as palavras que fazem ações, ok?